Sim, pode soltar a imagem aí, por gentileza. Essa daqui é uma foto de um dos PGs da Igreja da Morada, certo? Ontem eu estive ali no PG da G e do Leandro. Temos outros aí que estão acontecendo, mas eu queria só fazer a lembrança de algo através dessa imagem. É possível que alguns aqui não tenham tido ainda a oportunidade de participar de um pequeno grupo. E nós temos alguns pequenos grupos aqui em nossa igreja funcionando. Vários deles têm sido muito abençoados pela presença dos amigos que estão chegando. E nós esperamos que toda a nossa igreja, ou pelo menos quase toda a nossa igreja, né? Eu não vou afirmar 100%, mas nós esperamos que 99,1% da igreja, em breve, esteja envolvida em algum pequeno grupo. Porque muito mais do que ser uma igreja que tem um bom louvor, muito mais que uma igreja que tem uma boa acomodação, nós queremos ser uma igreja que vive em comunidades e em pequenas comunidades. Esse é o nosso maior alvo. O que mais interessa para nós é que nós tenhamos pessoas conectadas e não simplesmente pessoas ouvindo mensagens. E a importância dos pequenos grupos facilitam esse processo. Então nós contamos com os líderes que estão se desenvolvendo dia após dia para que eles assumam esses pequenos grupos e você também participe, para que nós sejamos uma igreja extremamente conectada nos pequenos grupos, conectada nas unidades de ação, conectada nos ministérios, uma igreja que se conhece e que não apenas conhece a nuca do outro. Nós não queremos ser uma igreja que apenas conhece a nuca do outro. Nós queremos que você conheça de fato o nome, sobrenome, a preferência de comida, e o que não gosta também. Todas essas coisas são importantes para que o Evangelho continue crescendo entre nós. Tá bom? Tá aqui, Esther, ó. Uma outra informação relativa a essa foto é que nessa quarta-feira, dia 20, se encerram as inscrições para o nosso congresso de pequenos grupos com a camiseta brinde, tá? As inscrições vão até o dia 5 de agosto, porém, as inscrições com o brinde vão até essa quarta-feira. Vários aqui da nossa igreja já se inscreveram, mas se você ainda não se inscreveu, basta você acessar o link. Se você não tem o link, peça para algum dos líderes aqui que ele vai ter, ou entre em contato com a Isa, que é a nossa líder de comunicação. Esse link está girando aí entre nós, basta você acessar o link e através dele você vai ter acesso à sua inscrição, tá bom? Então, até a quarta-feira, dia 20 desse mês, você ainda pode fazer a sua inscrição ganhando brinde. Depois, até o dia 5, você continua fazendo a sua inscrição, mas aí já não tem mais o presente, tá bom? Participe, porque vai valer a pena, dos dias 19 a 21 de agosto, aqui na nossa igreja. Nós vamos ter o congresso de pequenos grupos, teremos vários amigos e irmãos dos cantos mais variados aí do nosso estado. Hoje, o assunto, ele tem uma relevância muito importante, especialmente para aquilo que nós almejamos, que é a salvação. Eu creio que em algum momento você já deve ter ou participado ou ouvido na escola onde você frequentou, seja agora ainda nesse século ou no século passado, essa brincadeira intitulada Verdade ou Consequência. Essa brincadeira em alguns lugares até deixou de ser brincadeira e se tornou algo muito destrutivo, porque acabou trazendo consequências ruins para as pessoas que estavam ali participando dessa que era para ser uma brincadeira e se transformou em algo muito ruim. E quando nós lembramos disso, é importante que a gente reconheça também que toda verdade, ela tem como objetivo nos facilitar a vida.
Mas toda verdade tem também a sua consequência. E a falta da verdade também tem uma consequência. E algumas pessoas, elas preferem não dizer a verdade com medo da consequência que essa verdade implica. Por exemplo, imagine que alguém lhe solicitou um favor ou lhe pediu que fosse feita uma tarefa e você, por alguma razão, não fez a tarefa. E essa pessoa então pergunta para você: fulano, ciclana, e aí você fez? Você pode agora refletir se vai contar a verdade e aguentar a consequência, ou vai usar uma mentira para evitar a consequência daquela verdade. Quem sabe a consequência dessa verdade, de que você não fez a tarefa, possa trazer tristeza para a pessoa que lhe solicitou o favor. E por você ter medo ou ficar chateado com o fato da pessoa não se agradar dessa verdade, você usa uma mentira. Toda verdade tem uma consequência. Assim também como toda mentira tem também uma consequência. Quando a gente olha, por exemplo, para esse laço aí, esse laço ele se tornou muito popular nas campanhas de saúde. Hoje a gente vê esse laço das mais variadas cores, e cada cor indica um combate a algum tipo, de enfermidade, a algum tipo de atividade que a gente quer, inclusive, impulsionar. Só que esse laço, ele surgiu lá nos Estados Unidos em 1991, em função da AIDS. Essa empresa de marketing, a Visual AIDS, sediada na cidade de Nova York, desenvolveu esse laço que na ocasião era vermelho, continua sendo vermelho em função desse combate à AIDS, ou dessa campanha, conscientizando sobre os perigos da AIDS. E esse laço então foi se prolongando e se estendendo para várias outras campanhas. E hoje eu quero pedir a sua permissão para usar esse laço em todos os slides para uma campanha, a campanha contra o pecado. E essa campanha, ela precisa ser continuamente lembrada por nós. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer que nós estamos numa campanha contra o pecado. E até Jesus voltar, nós continuaremos em campanha contra o pecado. Significa que em algum momento nós vamos conseguir extinguir o pecado? Ou vamos conseguir eliminá-lo da nossa vida? É óbvio que não. Não temos força para isso. Mas nem por isso nós devemos deixar de esquecer que a nossa batalha precisa ser lutada todos os dias contra o pecado. Então, esse laço ao longo dessa mensagem vai ficar aí lembrando você da importância que tem a campanha contra o pecado. Mas eu quero lhe ajudar a perceber como que a campanha contra o pecado pode ser desenvolvida dentro da nossa vida. E através da Bíblia e de reflexões sobre os textos que nós vamos aqui estudar, eu quero lhe ajudar a perceber como que a gente pode estar numa campanha contínua contra o pecado. Pensa comigo aqui, esse número de informações pode trazer a você a possibilidade de entender isso como verdade ou como mentira. Vamos fazer um teste aqui para você avaliar se isso é verdade ou mentira. Guarde o número da afirmação e no final a gente vai perceber se isso é verdade ou mentira. O que você acha? Primeira informação número 1. 25% dos ossos do nosso corpo estão no pé. Você acha que isso é verdade ou mentira? Informação número 2. O nome inteiro da Barbie é Barbara Millicent Roberts. Isso é verdade ou mentira?
Terceira afirmação: se você gritar por 8 anos, 7 meses e 6 dias, produzirá energia suficiente para esquentar uma xícara de chá. Isso é verdade ou mentira? Quarta afirmação: existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra. O que você acha? Verdade ou mentira? Guarde aí aquelas que você acha que é verdade e aquelas que você acha que são mentira. Então, por exemplo, número 1 é verdade, número 2 é mentira. No final a gente vai te mostrar a resposta. O rugido do leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Verdade ou mentira? Um lápis pode escrever uma linha reta de até 56 quilômetros. Verdade ou mentira? Um lápis normal, tá? Existe gordura suficiente no corpo para fazer pelo menos 7 sabonetes. Verdade ou mentira? Alguns estão achando que podem produzir mais sabonetes, outros menos, né? Quarto dessa segunda fase: a mentira mais contada é: estou bem. O que você acha? Então veja, você está lembrado do primeiro bloco? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Você acha que 25% dos ossos estão no pé? Essa é verdade. O nome inteiro da Barbie é esse mesmo? É verdade também. Agora, essa daí é demais, né? Você acha que se gritar 8 anos, 7 meses, 6 dias vai produzir energia para esquentar um chá? É verdade também. Agora, essa também ficou forçada. Mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra? O que você acha? É verdade também. Tem 10 vezes mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra. 10 vezes. O rugido do leão pode sim ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Um lápis pode sim também escrever uma linha reta de até 56 quilômetros. Existe sim gordura suficiente para produzir pelo menos 7 sabonetes, né? E a mentira mais contada é: eu estou bem. Todas são verdade. Todas são verdade. Agora eu queria chamar a sua atenção para a última afirmação. A maior parte das pessoas está constantemente afirmando que está bem sem estar. E normalmente a gente diz isso com medo da consequência. Com medo da consequência da verdade. Você percebe? Então veja, eu não estou bem, mas eu digo que estou com medo da consequência da verdade, porque vai que a pessoa se preocupa demais comigo e eu não quero que ela se preocupe, ou vai que a pessoa tem pena de mim e eu não quero que ela tenha pena. Enfim, são muitas as variáveis que nos levam a dizer, quando alguém nos pergunta: e aí, tudo bem? Tudo bem, mesmo que esteja se derretendo por dentro. Quando a gente não avalia a consequência da verdade, a gente pode acabar sofrendo muito e acabar trazendo uma série de outras consequências em função da mentira que nós estamos contando, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. Porque, como você bem sabe, uma mentira repetida muitas vezes se transforma em verdade para nós. Por que você encontra muitas pessoas que categoricamente afirmam algumas coisas, mesmo qualquer um sabendo que aquilo é mentira? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que ela havia conseguido fazer uma viagem de uma longa distância, com muita chuva, e que o limpador de para-brisa estava quebrado. Ela afirmou que havia conseguido pegar cadarços, amarrar nos limpadores de para-brisa e ir dirigindo assim e puxando, e disse que chegou até o destino com o para-brisa limpo. É óbvio que aquilo não é verdade.
mas a pessoa afirma. Então, algumas coisas acabam se tornando verdade quando elas são repetidas. Daí a importância de nós termos cuidado com as consequências da nossa verdade ou com as consequências das mentiras que muitas vezes queremos colocar. Esse famoso homem do século XX, né? E do 21 também, porque ele está vivo ainda, mas o seu auge foi ali na década de 90. Michael Jordan, em uma das suas 10 principais frases, diz assim: eu perdi mais de 9.000 lances na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu confiei em fazer o lance final vencedor e perdi. Eu falhei repetidamente na minha vida e é por isso que eu tive êxito. Você já reparou que nós temos muita dificuldade de lidar com os nossos fracassos? Você não vai ver no Instagram, no Facebook, as pessoas colocando fracassos da vida. Fotos feias. Eu tive a oportunidade, no início do ano, ali no mês de janeiro, de conversar com ele é um esteticista, é um médico, não me lembro exatamente a especialização que ele acabou de concluir agora no ano de 2021, mas ele estava me dizendo que ele inclusive parou de atender todos os planos que ele atendia, agora ele só atende de forma particular, e ele não faz mais nada daquilo que ele havia estudado originalmente, né? Ele tem uma outra formação, mas ele não atende mais, ele só cuida agora dos aspectos estéticos. E ele me disse que 80% dos seus atendimentos são em função do Instagram das pessoas. Então as pessoas o procuram para que o seu Instagram, o seu feed, o seu Reels, ou sei lá, o seu Stories, fique um pouco mais agradável de se ver, né? Então imagina, as pessoas estão o tempo inteiro tentando apresentar aquilo que é belo, mesmo às custas de uma mentira. Dificilmente alguém vai publicar uma derrota. Imagina alguém publicando ali um fracasso que aconteceu. Ninguém quer ver. Inclusive, nós não gostamos muito de pessoas fracassadas. A gente nem quer por perto pessoas fracassadas. A gente só quer pessoas vitoriosas. E como a gente só gosta de ficar perto de gente vitoriosa, eu quero lhe dar a oportunidade agora de se sentir bem. Quantos aqui consideram que a sua vida é 100% vitoriosa? Vocês estão em má companhia então, hein? Do lado aí. Você percebe como que nós temos muito mais fracassos do que vitórias? As vitórias, elas são extremamente importantes e muito boas de serem vividas, mas nós não vivemos só de vitórias. Aliás, uma boa vitória tem como fundamento uma sucessão de outras derrotas. Para você conseguir, quem sabe, atingir a marca que você estava esperando, seja como empresário, seja como funcionário, seja como estudante, uma sucessão de derrotas aconteceram. Um dos meus amigos de infância, inclusive, que hoje é médico, um grande médico, ele fracassou em 7 vestibulares, numa época que não tinha Enem. Ele fracassou durante 7 vestibulares, até conseguir entrar. 7. Nós já tínhamos passado, os amigos já estavam formados, e ele ainda estava lá na busca. Depois de 7, deu. Nem todo mundo vai ficar contando as derrotas, mas todos nós aqui estamos carregados de derrotas.
Todos nós aqui temos não é nem uma mochila, são malas e mais malas de derrotas acumuladas, a fim de que consigamos sobreviver em algumas vitórias. O problema é que quando nós exageramos demais nas vitórias, nós achamos que a vida só faz sentido se vencermos. Quando reconhecemos nossas falhas e as identificamos, podemos finalmente reconhecer o que de fato é a vida. No Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31, nós encontramos uma declaração muito preciosa para todos nós. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Diz assim o texto bíblico, João 8, a partir do verso 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Muitos dos seres humanos desse exato momento estão completamente aprisionados, encarcerados, algemados em sua própria vida. Uma vida que nada mais é do que um fake atrás do outro. Pessoas que não conseguem expor a verdade com medo das consequências. E em função disso, vão acumulando uma sucessão de pecados para que estes possam lhe dar o status ou a superficialidade de vida que eles pelo menos esperam que os outros imaginem acerca de si. A vida não é feita de superficialidade, você sabe muito bem disso. E há muitas pessoas que têm muito mais vitrine do que estoque. E é perigoso ter mais vitrine do que estoque. Quando você está cheio de vitrine, mas com o estoque zerado, você nunca consegue dar passos realmente fundamentais para qualquer vida que venha a valer a pena. E Jesus está nos lembrando que somente a verdade é capaz de nos libertar. Os discípulos que ouviram isso, e as pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus, elas ficaram inclusive surpresas e chegaram ao ponto de dizer: mas Senhor, nós não somos escravos de ninguém, jamais fomos. E Jesus então lhes apresentou qual era o tipo de cadeia que lhes estava escravizando: o pecado. O pecado nos aprisiona, o pecado nos deixa reféns. E alguns de nós temos tanta vontade de permanecer no pecado, que não imaginamos o mal que isso está nos fazendo. E veja que disso eu posso falar muito bem. Eu tenho pós-doutorado em pecado, especialização em mais de 38 anos, entendo de pecado como ninguém. Nasci inclusive em pecado. Quando minha mãe me teve, eu já nasci em pecado. Quando eu estava ali com 2 dias de vida, eu já era um grande pecadorzinho. Sabia disso? Portanto, não tem nada mais que eu entenda bem do que pecado. A minha vida, inclusive, é marcada por pecados, por falhas, por erros. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: essa mesma pós-graduação que eu fiz, todos vocês fizeram. Todos nós estamos fazendo. Porque não há um ser humano nessa terra
que não seja pecador. Não há um. Inclusive, lá no livro de 1 João, no capítulo 1 e o verso 10, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Olha que coisa incrível. Se eu afirmo que não tenho pecado, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Mas Deus mente? É óbvio que não. Deus não mente. Mas alguns acham que podem viver a condição de não terem mais contato com o pecado. É impossível. Completamente impossível pelo simples fato de que nós somos pecadores. Mas tem um texto que ele nos traz uma certa confusão. Porque se 1 João, no capítulo 1, nos diz que se nós afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, Mateus, capítulo 5, e o verso 48, diz que nós precisamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, que está nos céus. E agora? João diz que eu sou pecador, e não adianta fugir disso. Se eu fugir, eu estou tornando Deus mentiroso. Mateus diz que eu preciso ser perfeito, como perfeito é meu Pai que está no céu. Como que eu consigo agora harmonizar essas duas afirmações de dois dos discípulos de Jesus, de pessoas que conviveram com Jesus? É aí que nós precisamos entender o que é perfeição. Perfeição não tem nada que ver com a ausência de pecado. Toda vez que a perfeição aparece na Bíblia, ela não está se referindo à ausência de pecado. Portanto, para eu ser perfeito, eu não preciso atingir uma norma de impecabilidade. Isso já pode trazer até um certo alívio, né, para muitos de nós aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer que por mim mesmo, pelas minhas próprias capacidades, eu jamais conseguirei vencer qualquer tipo de pecado. Isso também implica em afirmar que nenhum de nós aqui vai algum dia poder colocar na parede um diploma. Sabe aquele letreiro ou aquela placa que diz assim: estamos há 23 dias sem acidentes aqui em nosso recinto de trabalho? Dificilmente alguém vai conseguir colocar no seu quarto ou na entrada da sua casa uma placa assim: estamos há uma semana sem pecar. Mas a gente precisa constantemente reconhecer que pela graça de Deus, pelo poder que Deus opera em nós, a vitória pode ser alcançada. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem pode nos libertar então? Quem pode nos libertar? Não é nossa obediência à lei que vai nos libertar? Veja, nós estamos dentro de uma igreja. Essa igreja faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja, essa denominação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um cuidado muito grande com a lei. Inclusive, nós reconhecemos que o quarto mandamento é muito importante. Ele, inclusive, dá nome à nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois o quarto mandamento, registrado no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 8, nos lembra que precisamos guardar o sábado. Então, não seria nossa obediência à lei que conseguiria nos libertar de toda essa prisão que o pecado traz sobre nós? Se eu obedecer à lei, estou livre? Certeza absoluta que eu não estou livre se eu obedecer à lei? Veja, eu obedeço todos os mandamentos, sou fiel a tudo aquilo que a lei me diz. Se eu for fiel a tudo aquilo que a lei me diz, pronto, estou salvo. É assim? Com certeza não. Então, a lei,
ela não tem como nos libertar, porque o texto é claro em nos afirmar: só o Filho é capaz de nos libertar. Então, mesmo que eu queira que a lei traga algum tipo de libertação, ela não pode fazer isso por mim. Então, eu preciso ter um pouco de ajuda agora nessa hora. E para isso, eu quero convidar você a acompanhar o que aparece no livro de Gálatas, no capítulo 3 e o verso 19. Gálatas 3, 19, diz assim: logo, para que é a lei? E aí vem a resposta. Paulo faz uma pergunta e na sequência vem a resposta. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Paulo mesmo responde: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Quero chamar a sua atenção para o verso 19. O verso 19 diz assim: logo, para que é a lei? E a resposta é: ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Uma pergunta aqui para todos nós: o que veio primeiro? Tem aquela famosa pergunta, né? O que vem primeiro, o homem, o ovo ou a galinha? Mas não é essa a pergunta, embora seja semelhante. O que veio primeiro? A lei ou o pecado? Você já parou para pensar nisso? O que veio primeiro? A lei ou o pecado? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Ora, então não tem como eu saber que eu estou em pecado se não tiver lei. Porém, a lei descrita em 10 mandamentos, ela não aparece até o momento em que o povo de Israel está lá peregrinando no deserto. Antes desse momento, não tem uma lei organizada e estabelecida. Não tem. Mas aí eu lhes pergunto: essas pessoas que estavam peregrinando no deserto, elas não eram pecadoras? O que você acha? Com certeza eram. Várias delas viviam murmurando, reclamando, trazendo inclusive uma série de problemas. Mas aí, quando se chega num lugar conhecido como Monte Sinai, Deus chama Moisés, que era o líder do povo naquela ocasião, e entrega para ele as famosas tábuas da lei, onde nós temos ali 10 mandamentos. Cada mandamento implica numa série de desdobramentos que nós precisamos avaliar. Vou lhe dar um exemplo através de alguns testes. Teste número 1. Você está andando na rua e de repente vê uma nota de R$100 caindo do bolso de alguém. Você espera ela se distanciar e fica com a nota, afinal ninguém mandou ser descuidado. Ou pega o dinheiro e entrega a pessoa. O que você faz? Esse é o teste número 1. Está tranquilo esse teste? Todo mundo passa nesse? Então tá bom. Então vamos para o level 2 agora. Vamos para a fase 2. Saiu um novo filme do seu ator favorito. E aí você está procurando a plataforma onde esse filme está, porque a plataforma que você já assina não tem o filme. E aí, quando você está prestes a assinar a plataforma, seu amigo lhe avisa que baixou uma versão pirata e vai lhe enviar o link. O que você faz? Aceita o link ou se mantém firme
em buscar a plataforma de stream adequada onde o filme está. Todo mundo passa nesse teste também? Level 3. Vamos para o nível 3 agora. O país, ele não colabora muito com a redução de impostos. Sendo assim, já indignado e cansado da situação, você descobre uma nova forma de burlar a tributação para o seu negócio. O que você faz? Dá um jeito de escapar aí do imposto de renda, ou do imposto sobre todos os PIS, COFINS, INS e demais adjacentes? Ou você se mantém correto, apesar de tudo aquilo que você possa trazer como desculpa para sua mente? Todos passam nesse teste também? Todos esses 3 testes, eles têm que ver com um único mandamento. Só um. Muito pequenininho, inclusive. O mandamento: não furtarás. Porque não roubar não é só ir pegar o que é do outro. Eu posso plagiar, eu posso piratear, eu posso sonegar, uma série de outras coisas, que tem tudo a ver com esse mandamento. Esse conjunto de norma, ele traz a nós a consciência do que é certo e do que é errado. Você percebe? Então eu volto a lhe fazer a pergunta: o que veio primeiro, a lei ou o pecado? A Bíblia também diz que o plano da redenção, o plano da salvação do homem, redenção implica em levar o homem para o seu estado original mais uma vez. O plano da redenção, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Isso significa que antes de Deus criar o ser humano, antes de Deus criar a terra, o mar, as fontes das águas, os animais e nós mesmos, antes de Deus criar todas essas coisas, como estão descritas lá no comecinho do livro de Gênesis, a lei já existia. A configuração, o padrão de certo e errado já estava estabelecido. Tanto que Êxodo capítulo 20 e o verso 8, começa assim: lembra-te do dia de sábado. A Bíblia não diz assim: olha, comece a guardar o sábado hoje. A Bíblia diz: lembra-te. Eu só tenho condição de lembrar de algo que eu já sei. Se você me disser assim: pastor, lembra daquela tarefa que eu lhe pedi para fazer? Se você não me pediu, se quem sabe você se enganou e pediu para outra pessoa, não tem como eu lembrar. E às vezes a gente até esquece daquilo que nos é dito mesmo. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos lembrar. Se eu tenho que lembrar, é porque as pessoas já sabiam. O povo já sabia, mas de alguma maneira havia esquecido. E aí então a gente precisa reconhecer algumas coisas. Não há pecado sem lei, certo? Não tem como ter pecado se não tiver lei. Mas também não há necessidade de lei sem pecado. Então, com base nessas duas afirmações, eu preciso que você raciocine o seguinte: a lei tem efeito sobre a minha vida? Com certeza, porque eu sou um pecador. Se eu sou um pecador, a lei tem efeito sobre a minha vida. Mas aí eu lhe pergunto mais uma vez: a lei me salva? A lei resolve o meu problema? Guardar a lei vai dar um jeito na minha vida? Se eu for uma pessoa extremamente zelosa pela lei, alcançarei em função disso a salvação? É óbvio que não. Paulo chega a dizer, lá no livro de Coríntios,
que ele poderia inclusive dar tudo que ele tem aos pobres, que ele poderia inclusive dar a vida dele, mas se ele não tivesse amor, de nada valeria. Portanto, o objetivo da lei, de acordo com Gálatas, é nos conduzir a quem? Ao libertador, chamado Jesus. O único objetivo da lei é nos conduzir a Jesus, porque a lei por si só não nos resolve nada. A lei não salva a nossa vida, mas ela nos conduz a Cristo. A lei é uma norma que nos aponta a Jesus, e quando nós chegamos em Jesus, estraçalhados, sujos, completamente dominados pelo erro, uma vez que reconhecemos através da lei a nossa falha, nós podemos agora nos jogar nos braços de Jesus, que Ele sim tem poder para transformar a nossa vida. Agora, precisamos lembrar que não há liberdade sem Cristo. Nenhum de nós vai ser livre se não tiver Jesus. Assim como não tem pecado sem lei, não tem liberdade sem Cristo. Se eu não tenho Jesus, eu não sou livre. Você pode até pensar que é, mas não é. Você pode até imaginar que é, mas não é. Eu quero viver a vida do meu jeito, eu faço o que eu achar melhor. Está tudo bem para você, mas no plano que Deus criou para os seus filhos, está tudo errado. Porque eu só posso ser livre de verdade quando tenho Cristo, quando ando com Jesus. Sem Jesus, minha vida não tem sentido. E por mais que isso pareça óbvio, eu queria nessa manhã lhe ajudar a entender como ter Cristo. Não há intimidade com Cristo sem submissão ao Espírito Santo. Nós conhecemos muito Jesus, ouvimos muito sobre Jesus, sabemos o nome da sua mãe, sabemos o nome do seu pai terrestre, conhecemos um pouco da sua história, sabemos que ele foi uma pessoa de condições humildes, reconhecemos também que ele viveu uma vida simples para nos dar exemplo e terminou a sua vida aqui na terra morrendo e ressuscitando. A gente conhece muitas informações acerca de Jesus, ainda mais no Brasil. O Brasil é um país cristão, completamente cristão. Não há ninguém nesse país que não tenha ouvido falar de Jesus. Nenhum. Eu conheci fulano de tal, que não conhece a Bíblia. Eu, inclusive, há um tempo atrás, me deparei com uma pessoa que nunca tinha segurado uma Bíblia, mas ela sabia quem era Jesus. Não há ser humano nessa terra que não conheça Jesus. Não há ser humano nesse país, melhor dizendo. Nessa terra tem vários, mas não há ser humano nesse país que não conheça Jesus. Mesmo assim, boa parte das pessoas, e para o seu espanto agora, boa parte dos cristãos não conhece o Espírito Santo. E é bem possível que mais de 70% desse auditório aqui não conheça o Espírito Santo. Ouviu falar, sabe até que tem uma certa ligação, né? E tem até uma sequência: Pai, Filho, Espírito Santo. Deve ser o mais inferior, né? Por que eu vou me preocupar com esse? A maior parte das pessoas entende Espírito Santo como um negócio assim, muito vago, uma espécie de energia que fica flutuando por aí. Alguns até chegam a dizer que é uma força que emana de Deus o Pai. Mas eu preciso lhe lembrar que o Espírito Santo
uma pessoa divina, é Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai, assim como o Filho. E dos três, o único que está conosco agora, aqui, é Ele. Você pode falar com o Pai, pode clamar por Ele, você pode pedir auxílio a Jesus. Ele está inclusive nesse momento no santuário celestial, de acordo com o livro de Hebreus, intercedendo por nós. Mas quem está aqui, quando eu falo aqui, é aqui mesmo, na rua Doutora Celestina Botelho, número 134, nesse espaço aqui, quem está aqui é o Espírito Santo. E Ele nos influencia, Ele nos fala, Ele nos diz, vai para cá, vai para lá, agora sim, agora não. O tempo inteiro Ele está falando conosco. Alguns, por já estarem mais submissos a Ele, o ouvem com mais facilidade. Outros o ouvem com certa dificuldade. E a maioria não ouve, nem sequer escuta a sua voz. Mas Ele fala conosco. E a Bíblia chega a dizer que quanto mais o tempo passar, e quanto mais a influência pecaminosa do ser humano aumentar, mais o Espírito Santo vai se tornar inaudível. Seu som vai ficar cada vez menos reconhecido. E o pior de tudo, a gente não se preocupa com isso. As igrejas estão cheias por aí. Pregam, inclusive, de maneira assim meio que esbaforida, o tal do avivamento. E muitas pessoas acham que avivamento é gritar, é se jogar no chão, é pular. Algumas até pensam que avivamento tem que ver com músicas eletrizantes que fazem o cérebro ficar num estágio assim completamente dopado, e em muitas igrejas isso acontece. Outras imaginam que tem que girar, falar em línguas e coisas do tipo. Mas o Espírito Santo não age dessas formas. E para entendermos isso, é só irmos à palavra. Aquele que não conhece a verdade, como diz João 8,32, acaba recebendo as consequências da falta da verdade. E tem muita gente que acha que não precisa desse livro, mas quando eu me conecto com esse livro, é o Espírito Santo que me impressiona, é o Espírito Santo que age de maneira ainda mais ativa na minha mente, me fazendo esclarecer o que o texto está me dizendo. Alguns dizem, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Sim. É como, por exemplo, alguém que descobriu que tem a corrida de reis em Cuiabá e acha bonito, se inscreve para correr, sem nunca ter caminhado 100 metros. Na primeira curva, ele já fica parado assim, com a língua para fora. Não tem como, é impossível. Se eu não estou me submetendo ao Espírito Santo, se eu não estou me colocando de forma constante na presença do Espírito Santo, ler esse texto vai ser difícil mesmo, vai ser muito difícil. Reconhecer o que a Bíblia está buscando me dizer vai ser quase que ler grego, né? Se você não fala grego, é claro. Então não tem como detectar a vontade de Deus se eu não estou perto dele. Sou cristão, mas Deus não fala comigo, só quebro a cara.
Quantas vezes Deus chamou a sua atenção, mas você não deu ouvidos a Ele? Quantas vezes você começou o seu dia sem a presença dEle? Com a famosa desculpa da correria, e sai começando a vida como se todo o resto fosse importante, menos o mais importante, que é Ele. Cada vez que eu desprezo comunhão com Deus, eu estou desprezando o Espírito Santo. Cada vez que eu deixo a Bíblia de lado, eu estou desprezando o Espírito Santo. Cada vez que eu vou para o meu trabalho e tenho que tomar uma série de decisões administrativas e importantes, e não busco tempo com Ele, estou desprezando a consultoria magnífica do Espírito Santo. Não sei por que minha empresa não vai para frente, não sei por que toda hora sou demitido, não sei por que eu não consigo fazer isso, não sei por que minha família vai mal. Não sabe por quê? Dia após dia, desprezando o Espírito Santo. Dia após dia, desprezando o Espírito Santo. Como é possível conhecer a vontade de Deus? Como é possível dar certo na vida? Se está dando certo, é obra da misericórdia de Deus, nada mais. Não há pecado sem lei, não há liberdade sem Cristo, e não há intimidade com Cristo sem submissão ao Espírito Santo. Impossível, impossível. Olaudai Equiano, um nigeriano, oriundo de uma das maiores etnias da Nigéria, a etnia Igbo, foi sequestrado aos 11 anos por 3 caçadores de escravos. Esses caçadores o venderam, e lá na Nigéria mesmo ele passou a ser escravo. O seu senhor, então, percebendo uma oportunidade de negócio, o vendeu para o país de Barbados, ali na América Central. E nesse país, um oficial britânico decidiu comprá-lo. Assim que esse oficial o comprou, Equiano automaticamente já se fechou e começou a se preparar para ser escravizado por um novo senhor. Ele já estava acostumado a reagir, e então, completamente na defensiva, esse oficial britânico, cuja história não nos apresenta o seu nome, simplesmente tira as suas correntes e lhe diz: eu o comprei para que você seja livre. Viva em liberdade a partir de agora. A biografia dele, que inclusive tem um nome de um rei sueco, Gustavus Vasa, nos diz que Equiano resolveu, com essa atitude, se submeter a esse Senhor e lhe pediu: ninguém nunca me libertou, todo mundo me escravizou, desde criança sou escravo e agora o Senhor me liberta? Ele disse: sim, você está livre. Eu não quero. Eu quero agora me submeter ao Senhor. Eu não quero ser livre, eu quero ser seu escravo, porque o Senhor me libertou. Você entende o que é se submeter ao Espírito Santo? Todo aquele que decide se submeter ao Espírito Santo se torna escravo de Cristo. Mas não há escravidão mais incrível e benéfica do que ser escravo de Cristo. Porque Cristo é aquele que nos liberta. Cristo foi aquele que deu a sua vida em nosso favor. Enquanto o diabo estava nos algemando, nos aprisionando, nos encarcerando, Cristo veio aqui, da forma mais degradante, para nos libertar. E todo aquele que não se submete ao Espírito Santo está agindo
de forma irracional. Está agindo de forma irracional, em não perceber a liberdade que nos foi comprada. Cada vez que deixo esse livro para lá, cada vez que deixo minha vida de devoção para o outro lado, cada vez que apenas consumo um produto religioso, mas não experimento a adoração, estou de maneira irracional desprezando a liberdade que me foi comprada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Nessa manhã eu quero convidar você a se submeter ao Espírito Santo. Somente aquele que se submete ao Espírito Santo, que reconhece que a vontade dele é soberana sobre a sua vida, vai finalmente enxergar o que é vida e vai finalmente viver. Tem gente que anda como aquelas ilustrações cinematográficas, carregando aquelas bolas amarradas numa corrente na perna. Tem gente que vive assim e acha que está livre, carregando a bola de ferro da prostituição, a bola de ferro do suborno, a bola de ferro da pornografia, a bola de ferro da importunação, a bola de ferro de uma série de outros pecados, e acha que está livre. Mal sabe que liberdade de verdade é se submeter ao Espírito Santo. Quanto mais nos apegamos ao Espírito, quanto mais nos agarramos a Ele, mais o nosso ouvido se abre para a sua voz. Isso não é um negócio mágico, isso é um negócio sobrenatural, onde nós, pecadores, recebemos orientação do Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã, tem alguém aqui disposto a se submeter ao Espírito Santo do Senhor? Amém. Espero que a sua mão seja um ato verdadeiro, porque você já sabe que toda verdade tem consequência, que o ato de levantar sua mão tenha a verdadeira consequência de nos submetermos ao Espírito Santo, que quer nos conduzir para a verdadeira liberdade, que pode nos impulsionar para uma vida que vale a pena. Quero lhe convidar a cantar disso agora, nesse momento. E como último ato dessa mensagem, eu espero que você, mais uma vez, solte as cadeias, se liberte das prisões e abra os braços para aquele que quer lhe libertar, Cristo Jesus, e para aquele que quer lhe conduzir, o Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
deseja isso, coloque-se em pé. Se você quer que o Espírito Santo encha a tua vida, que Ele preencha o teu coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença você provou. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a nos submetermos ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso que caminha conosco aqui na terra e que está pronto a nos conduzir, nos ajudar, nos orientar e nos dar a melhor saída para qualquer necessidade que tenhamos. Que o busquemos mais, Senhor, e que consigamos ter uma vida muito mais próxima da presença do Espírito Santo entre nós. Que não sejamos rebeldes à voz do Espírito Santo. Que consigamos compreender que a nossa pecaminosidade só pode ser vencida pelo poder de Cristo. E que o poder de Cristo seja revestido em nós, através de nossa comunhão com o Teu Santo Espírito. Habita em nós, ó Deus. Modifica, por favor, os nossos pensamentos, se porventura eles são contrários à Tua palavra. Nos orienta, nos ajuda, salva-nos em nome de Jesus. Amém, Pai.